Eu sou ateu, eu não creio que Deus existe. Quando essas frases são ditas para nós, pessoas cristãs, nós ficamos, de certa forma, bastante apreensivos, especialmente porque nós acreditamos na existência de Deus. O ateísmo, na verdade, é uma filosofia de vida. Há muitas pessoas céticas nessa questão e não acreditam na existência de Deus e acabam, então, aderindo ao ateísmo. Os meios de comunicação, especialmente a internet, são usados para a propagação desse tipo de filosofia. Como as pessoas têm livre acesso à internet, também acabam recebendo várias informações sobre este assunto e aderem à filosofia ateísta. E desconsideram seu passado, desconsideram toda a sua formação até então, acreditam que os líderes religiosos os enganaram até aquele momento. Os ateístas, eles defendem a ideia de que todas as coisas precisam ser provadas através da lógica ou através da razão. Como a ideia de Deus é uma ideia abstrata, não é uma ideia concreta, e não conseguem então provar através da lógica ou através da razão, eles acabam descartando a ideia de Deus. Então as pessoas ou os cientistas, etc., acabam descartando a ideia de Deus e se tornam ateístas. Para o ateísmo, todas as coisas acontecem dentro de um percurso natural, ou seja, o sol brilha sem que haja interferência de Deus. Uma gravidez acontece também de uma forma natural. E se algo acontece na natureza, alguma tragédia ou algo parecido, também isso foi de forma natural. Portanto, eles não têm essa ideia de que haja qualquer intervenção de Deus nesses processos naturais que acontecem dentro da nossa natureza, dentro da nossa sociedade, dentro do nosso mundo. Portanto, para o ateísmo, a ideia de fé não existe. Nós que acreditamos que a fé é a certeza das coisas que não se veem, baseados a partir do texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, para o ateísmo isso não faz sentido. A ideia de fé não faz sentido. Deus não existe. Deus está morto. Ou, com isso também eles acreditam que com a morte tudo termina. A vida para o ateísmo é aqui neste mundo, enquanto estiverem aqui. Com a morte tudo termina. Ou seja, nós cristãos acreditamos uma vida após a morte. Nós acreditamos na ideia de céu, nós acreditamos na ideia de inferno e assim por diante. Para o ateísmo, o céu não existe, o inferno não existe, os anjos não existem, demônios também não. E inferno, que inferno? Não existe demônios, então eles não acreditam na vida após a morte. Para o ateísmo, por exemplo, os cultos e as orações são realizados com o objetivo de cauterizar ou sacrificar ou até mesmo escravizar a consciência das pessoas. É como se as pessoas estivessem escravizadas da sua consciência quando aderem então à fé cristã. É como se os líderes religiosos inventassem histórias fictícias para, desta forma, então, escravizar as consciências das pessoas. E as pessoas, então, interessadas ou preocupadas com a sua vida, assim por diante, acabam, então, aderindo à fé cristã. Mas os líderes religiosos, segundo os ateístas, eles acabam atrapalhando a vida das pessoas. Então, os ateístas, por exemplo, eles questionam, por exemplo, essa ideia de Deus, do Deus amoroso. Por exemplo, eles dizem, como é que Deus pode existir se existe tanta tragédia, se pessoas inocentes acabam morrendo, e nós temos assim vários relatos da Bíblia, ou mesmo relatos de histórias que acontecem nos dias de hoje, quando muitas pessoas inocentes acabam morrendo. Então, diante disso, eles não acreditam que, se Deus é um Deus amoroso, ele possa permitir que estas mortes possam acontecer dentro da nossa sociedade. Então, para o ateísmo, Deus não existe. Entretanto, nós que somos pessoas cristãs, nós continuamos afirmando que Deus existe. Nós levamos em conta, por exemplo, a natureza. A natureza diz claramente, revela claramente que nada disso acontece por acaso. Uma flor que brota, uma semente que dá o seu fruto, etc. Isso não é por acaso, mas que há alguém por detrás para monitorar toda essa questão da natureza. Então nós acreditamos que a natureza revela a existência de Deus.
A nossa própria consciência também revela a existência de Deus. Há uma voz no nosso interior que sempre diz, não é possível que isso aconteça sem que haja alguém superior para que possa comandar todas essas questões da nossa natureza e também da nossa vida. Ainda nós, como pessoas cristãs, acreditamos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que é a revelação de Deus. Se a consciência e a natureza nos revelam a existência de Deus, através da Bíblia Sagrada, nós sabemos quem é este Deus e ela também revela a existência de Deus. Como é que nós podemos, então, nos identificar diante de uma pessoa que seja ateu? Nós devemos sempre testemunhar a nossa fé. Nós jamais vamos desconsiderar um ateu, jamais vamos dizer que ele não esteja dentro do seu processo, mas nós podemos dizer a um ateu ou aos nossos amigos que são ateus da existência de Deus, de que Deus não está morto. Nós podemos testemunhar a nossa fé. Conforme diz o apóstolo, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós respeitamos as pessoas, mas nós precisamos dar e testemunhar a nossa fé e nós podemos sempre nos identificar. É evidente que Deus, através do Espírito Santo, vai agir na vida dessa pessoa, no seu tempo. E assim nós oramos, então, pelas pessoas que são ateias. Ou, de repente, eles são amigos nossos, mas nós precisamos, sim, considerar essas pessoas, orar por elas, testemunhar a nossa fé. E Deus, através do Espírito Santo, vai fazer a obra na vida dessa pessoa no tempo em que Ele, assim, o considerar importante e necessário. Se nós formos na ótica, por exemplo, do ateísmo e afirmarmos, por exemplo, que não existe a vida após a morte. Vamos nessa ideia. Então, quando a gente morre, se nós observarmos o ateísmo, nós não vamos ter nada. O ateísta também não vai ter nada. Entretanto, se nós considerarmos que há uma vida após a morte, no momento da morte, nós vamos ganhar tudo. E o ateísta vai perder tudo. Ou seja, vale ainda nós, enquanto aqui estivermos, confiar de que Deus existe, de que Deus não está morto, de que existe a vida após a morte e de que estamos aqui apenas de passagem. No momento da morte, nós seremos na eternidade com o nosso Deus. Assim nós acreditamos. Esse é o nosso testemunho de fé em relação ao ateísmo. Espero ter contribuído um pouco com este pequeno vídeo sobre este assunto para você. Peço também que você compartilhe com seus amigos. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, está convidado a se inscrever e compartilhe para que mais pessoas possam também entender um pouco sobre esses assuntos a respeito da fé cristã e de vida cristã. Deus abençoe a sua vida.